Igreja família, lágrimas vão acontecer. Fábula famosa, igreja família. Igreja família. Estamos começando o nosso primeiro Família Cast. Eu sou a pastora Fernanda Cesário. Eu sou o pastor Boaz Cesário, aqui da Igreja Família. Estamos começando um grande projeto e para começar não tinha outra forma de iniciar. A não ser que a Fernanda, minha esposa, e nós vamos bater um papo, vocês vão ter acesso a um pouquinho da nossa intimidade, da nossa experiência e acesso também onde tudo começou. Meu amor, e aí? Como é que está sendo esses dias aí como líder da igreja, experiência de vida, família, como mulher de Deus? Como é que você está lidando com toda essa questão e essa dinâmica que a gente está vivendo? Olha, desde o começo, para mim foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa muito introvertida, né? Mas, os últimos tempos agora, com a Igreja Família mesmo, eu tô me descobrindo mais, assim, mais falante, um pouco mais falante, tô me descobrindo mais uma liderança mesmo, assim, de ir atrás, de buscar, de organizar, de desenvolver. Tá sendo desafiador, mas tá sendo gostoso, um desafio gostoso, né? E você lembra quando nós iniciamos o nosso namoro, quando nos conhecemos? Era possível imaginar nós vivermos essa fase da vida que nós estamos vivendo? Não. Até porque nós não estávamos na igreja. A gente frequentava tudo a igreja, mas a gente não estava. No início do nosso namoro, a gente não frequentou, né? Não era firme na igreja, assim. Mas quando a gente decidiu casar e falar, não, nós vamos casar e sim, viver o que Deus tem pra gente, né? E foi depois disso que a gente começou a viver. E foi muito rápido, né? Porque a gente casou, foi pra igreja, se firmou e já entrou de cabeça mesmo nas coisas que o Senhor tinha. Porque se a gente for parar pra pensar, quando a gente casou, a gente tinha lá o grupo, né, dos amigos. E a gente saía dos cultos, fazia outros cultos em casa e meio que já exercia, tipo, ali, né? Era uma igreja ali à parte, né? Exato. E não era proposital, não era pensando nisso, até porque eu nunca imaginei, eu mesmo nunca imaginei, assim, ter uma igreja, fazer parte, assim, da liderança, né, de uma igreja. Mas se você for olhar para trás, começou aí. Na verdade, eu lembro que minha mãe orava, né? Para Deus me dar uma mulher que cuidasse de mim, para que a minha vida mudasse. Para que a minha vida mudasse. Então, na verdade, nós nos conhecemos fora da igreja. Sim. E começamos a ter uma vida com Deus juntos. Sim. Nós íamos de vez em quando namorávamos na igreja. Um final de semana, outro, assim, mas bem... Nós namoramos quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Ia fazer 4 anos, né? Nós casamos um mês antes de fazer 4 anos. E é um assunto importante, né? Que nosso casamento não foi literalmente programado, né? Nós decidimos 1 ano antes nos preparar para casar. Você lembra como é que foi? A gente estava discutindo. Nós estávamos brigando. A gente estava brigando e você... E olha que a gente não briga, viu, gente? Nós não brigamos. Na verdade, não era nem tipo uma briga, né? É igual a gente fala, as discordâncias, né? E aí você vai falar assim, não, então tá bom, então a gente tá em março, vamos casar em março do ano que vem. Esse foi o pedido de casamento dele, viu, gente? Exatamente. Não foi nem tipo, você aceita casar? Não, ele só falou assim, então a gente tá em março do ano que vem a gente casa. Tal data. E daí pra cá, tudo mudou pra nós. Foi. O nosso casamento foi muito, assim, direcionado por Deus. A gente, 1 ano planejando, fazendo tudo do casamento, e foi um casamento muito bom, né? Pra época, principalmente. Sim, porque nós, jovens, nós casamos bem cedo, eu com 19, você com 21, né? E foi muito assim, tudo, a gente viu Deus em todos os aspectos, assim, mesmo que a gente não estava tão firme na igreja, né, antes do casamento, mas hoje a gente entende que foi Deus que direcionou tudo mesmo. Nós decidimos casar 1 ano mesmo, olhamos para a data futura depois de 1 ano, aí decidimos casar. E eu lembro que, mesmo sem dinheiro, nós conseguimos pagar tudo à vista. Festa, decoração, tudo. Filmagem, a fotografia, roupa, né? tudo. Foi uma provisão de Deus. Foi uma provisão de Deus. Sim. E depois que nós casamos, aí uma nova fase, né? Se iniciou. Foi. Que foi literalmente o início do nosso ministério. E a gente não entendia isso. Não, porque a gente não... Eu pelo menos, não me via. Eu nunca imaginei, assim... Por nunca estar firme, assim, numa igreja, eu não me via
na frente de ministério, numa liderança, algo assim. Então, o que eu gostava é de estar na igreja mesmo, de estar ali, tipo, ouvindo do Senhor, tudo. Mas na frente de liderança nenhuma, de qualquer coisa. Eu nunca me imaginei. Até porque do jeito que eu era muito reservada, né? Tímida. Muito E ainda tímida. um pouco, sim, né? Melhorou sim, bastante? muito, melhorei bastante, mas ainda sou. Porque eu sou uma pessoa naturalmente introvertida, né? Então, mas mesmo assim, nesse processo, eu entendo que tem os pontos de Deus ali na minha introversão, tudo, né? Sim. E quando nós nos casamos, eu lembro que nós mergulhamos de cabeça mesmo na obra. Sim, Aí nós começamos a ter uma vida intensa. Então, na verdade, o nosso tempo na íntegra não começou agora, depois que nós viramos líder. Mas assim que nós casamos, que nós tivemos um encontro real com Jesus, aí nós começamos já, literalmente, viver sim. em prol do reino, né? É, que a gente saía, é engraçado que na igreja que nós éramos na época, a gente saía, o culto era à noite, a gente saía do culto e ia para casa de alguém. E todo sábado a gente fazia culto no lar dos amigos, assim, e às vezes o culto durava até de Umas 3 horas da madrugada, manhã. né? E às vezes, eu lembro de uma vez na casa da Paty do Elias, que a gente estava indo embora, era o quê? Umas 2 horas da manhã, né? É, eu E não tinha lembro. daquele cara que estava deitado perto do carro. Exatamente. E aí a gente foi, acordou ele, levou ele para casa, tudo. No outro dia a gente foi, buscou ele, o pessoal foi, buscou Verdade, ele para pra ir poder pra ir para a igreja. igreja. Então foi a gente fazer meio que uma missão também, um evangelismo ali, sem a intenção de crescimento, assim, de visando liderança, sem visar. Era em prol do reino, né? Não tinha Sim, nenhum não, era interesse, bem não era natural. nada proposital. Era bem natural. Era parte da gente. Uhum. É que você falou quando estava na casa da Paty do Elias, mas foi na casa de outro casal que eu dormi, porque nós estávamos virando a madrugada e eu não lembro sim. como é que eu vim embora. É verdade. O Boaz dorme, ele tem um sono muito pesado. E aí, nesse dia também, um sábado para domingo, viramos lá num culto. Depois sempre tinha aquela conversa, né? A gente assistia filme, alguma coisa depois do culto. E o Boaz dormiu. Na hora de ir embora, a gente acordou, o Boaz pegou o carro, a gente levou um casal embora em Santo André. A gente estava em Santo André, a gente levou um casal embora em Santo André e viemos para São Bernardo, que é onde a gente morava. O Boaz do carro ia para a calçada, ele voltava, o Boaz, e ele com o olho aberto conversando, normal. No outro dia, o Boaz me pergunta quem levou o carro embora. Você acredita? E ele que dirigiu. Eu durmo de olho aberto e quando eu estou dirigindo, eu sou ruim para dirigir. Principalmente depois que eu acordo, até dar aquela ativada, passou, batido, e eu não lembro, literalmente, eu não lembro como eu cheguei e como é que as coisas aconteceram. Mas também era fruto do nosso trabalho, que a gente já desenvolvia, estava no coração. Uma coisa bem natural, né? O que nós estamos vivendo hoje não é nenhuma aventura, mas já tinha nascido no coração de Deus e nós já estávamos numa fase de Era um treinamento. Treinamento. E, meu amor, qual foi a maior experiência que tu teve com Deus, assim? As que mais me marcaram foram assim, quando a gente estava nessa intensidade, né, de estar buscando Deus, era todo final de semana, dias da semana, tudo. E eu lembro que eu tenho meus momentos com Deus, umas conversas assim, muito tipo, como se fosse Deus estivesse aqui mesmo do meu lado, eu falando assim. Eu não fico aquele muito, Senhor, sabe, muito regradinho. Então eu tava numa conversa com o Senhor e eu tava aquele primeiro amor fervendo mesmo. E eu falei, Senhor, eu não aceito o Senhor voltar, eu ir morar com o Senhor e meus pais, minha irmã, minha família não tá. O quê? Aquela bem assim mesmo, bem... E aí... Teve um amigo nosso que foi ministrar num culto que foi na nossa casa, o Rafael Pacheco, Rafa, o Vaso, que a gente chama de Vaso. Ele é pentecostal, arrochado, pula, mesmo. aquela coisa toda que você sabe, rodopia, se bobear dá até pirueta. E aí ele foi, tal, uma palavra maravilhosa, e no final ele falou assim, Deus manda te dizer que você não vai estar sozinha, seus pais, sua irmã, sua família vai estar com você. E aí depois, foi tipo assim, a resposta é exatamente o que eu falei. Para mim foi muito forte, assim, porque Deus... Eu entendi que o meu diálogo ali, bem informal com Deus, era onde Deus me escutava, porque eu abria meu coração. E todas as minhas orações, assim, o Senhor responde claramente. E uma outra também, assim, que foi muito impactante para mim, eu lembrei de mais outras agora, mas eu vou falar dessa que foi quando a gente estava no processo de compra do apartamento, que aí quando saiu a chave, a gente foi, o financiamento a primeira vez não aprovou, a gente teve que ainda ficar mais alguns meses
fazendo movimentação bancária, tal, para comprovar. E quando aprovou, a gente teve que dar um valor tipo de valorização lá da obra, né? Para pegar a chave. E aí eu falei para o senhor, a gente não tem esse valor todo. Não pode ser valor X. Era como se fosse assim, eu acho que era quase 30 mil que a gente tinha que dar. Eu falei assim, não pode ser uns 14? Mas a gente também nem tinha os 14 mil. Mas eu falei, não pode ser 14? Aí, tudo bem naquela, né, aquela angústia, tal, falando com Deus, tal. E aí, uns 2 dias depois, o Boaz mandou uma contraproposta. Eles não aceitaram a contraproposta do Boaz, mas falaram assim, não, pode ser 14 mil reais. Uau! Aí eu falei, ainda comigo eu pensei, né, nossa, eu podia ter falado uns 2 mil, então, né, porque... Né, mas assim, teve uma outra vez também que depois que o Bernardo nasceu, eu estava bem cansada, a gente foi num culto, numa igreja do Euclides, do cunhado do Boaz, e estava um pastor ministrando lá e eu não queria ir de jeito nenhum, não queria, porque eu estava muito cansada, o Bernardo pequenininho, bebezinho, eu estava muito cansada. Falei, senhor, eu não quero ir, tá? Eu tô indo porque, tipo, para prestigiar mesmo, assim, né? Eu estava acabada mesmo. E aí, no final da ministração, esse pastor falou, ó, quem quer receber uma oração, tal, eu fui. E aí, esse pastor foi e falou assim, ó, o senhor manda te dizer que está renovando todas as suas forças. Uau. E eu sentia, ele pegou na minha mão, a mão dele, é como se, quando a gente toma choque, que vem aquele, eu sentia a minha pele mesmo, assim, tremendo, assim, então eu tive essa experiência também, mas foram outras, eu tô lembrando outras também na época do Lutécio, tem várias, assim, mas que me marcaram mesmo, foram, eu acho que essa, assim, que veio agora de primeira, assim, quando você fala experiência com Deus mesmo, assim, dele me responder claramente, sabe? Sim, e a grande questão é que hoje a gente vive uma vida bem dinâmica, né? O nosso tempo hoje ele é bem escasso. Bem corrido. Mas eu vejo que mesmo na nossa loucura, essa vida que a gente leva, por ser novos demais, a grande questão é que muita gente pergunta, não sei como é que a Fernanda aguenta. Eu também falo, eu também não sei como é que se aguenta. É porque você é bem... não para, né? Você, tipo, se você tem um tempinho livre, você quer estar produzindo, fazendo alguma coisa. E eu já não, o meu modo de recarga, né, é solicitude, né, a solidão, ficar sozinha mesmo ali, eu e Deus, sozinha ali, o meu descanso, né. E muitas vezes a gente não tem isso, né. E alguém que quer viver essa vida, esse chamado, essa vocação que hoje nós estamos vivendo, mas está no novo casamento, está começando agora e tem medo disso. Hoje nós temos 3 filhos, né? O Benício está chegando aí. Benício está chegando. Final do mês. Já está agora, esse vídeo agora está... final de novembro ele chega. Em menos de 30 dias o nosso bebê, terceiro bebê, vai nascer. E hoje nós somos pais do Bernardo, do Bento e do Benício que está chegando. Dá para fazer tudo isso aqui que a gente faz? Dá, que a gente pai, está fazendo, né? Mãe. É corrido, é entender o chamado. Eu vou até falar do começo da Igreja Família mesmo. Eu lembro que quando a gente falou, não, agora, é a hora, eu ainda fiquei, tipo, meio que tentando te enrolar, né? Tipo, não, a gente precisa te segurar, assim, não, a gente precisa de X quantia, a gente precisa disso, daquilo. E aí, nas minhas orações com Deus, eu falei, Senhor, se for mesmo o Senhor que falou com Boaz, se foi mesmo assim, não é aquele desejo ardendo no coração dele, mas que foi a tua palavra que foi penetrada no coração dele assim mesmo, penetra no meu coração também. E eu não queria. Quem me conhece sabe que eu não... A frente de igreja aqui, ó, púlpito, não é comigo, né? Uhum. Não é... Eu sou do bastidor, eu gosto de estar na organização, eu gosto de ficar no fundo lá, né? Na organização é o meu lugar, assim. E aí eu orei isso para Deus, e aí no outro dia já estava com N ideias para a igreja, né? Uau. Foi muito assim... Não, vamos fazer. Eu entendi que foi o Senhor mesmo que plantou no meu coração aquilo que Ele tinha plantado no seu. Foi, tipo, juntou os propósitos. Hoje ali. nós somos pastores de uma igreja, a igreja é nova, tem 3 anos, e cada dia que passa é um desafio, mas estamos vivendo um tempo extraordinário. Só que todo início ele tem muitas dificuldades, muitos desafios. E eu entendi a Fernanda por que não queria começar. Na verdade, a gente começou sozinho, né? Começou eu, você, a gente começou seu pai, na casa da minha irmã. A Letícia e o Júnior. Começamos nós 5, Sim. Depois foi chegando algumas pessoas para o discipulado, e a igreja nasceu no discipulado. Só que antes disso, Deus já tinha falado comigo 7 anos antes
das coisas acontecer. Então, quando eu sinalizei para Fernanda que Deus tinha falado comigo, foi um baque para ela, para os meus pais também foi um baque. Eu cheguei a compartilhar com eles já no final do 7º ano, após Deus ter falado comigo. Foi um baque para eles, eles também foram orar. Nós fomos criados numa família evangélica. Tudo que a nossa família faz é debaixo de oração. Então, os meus pais oraram para nos auxiliar, para ver se aquilo lá mesmo que Deus tinha falado comigo. E Deus testificou o coração deles, no da Fernanda, porque ela também fez prova. E a vida que estamos levando hoje com a igreja tem sido um tempo, para mim, precioso. Desafiador, mas Desafiador. é bem aquela a sua frase mesmo, é acreditando no impossível e viver no extraordinário, que a gente vive aqui. Porque é bem isso. Hoje, todas as suas loucuras, os seus atos de fé mesmo, assim, eu não duvido de nenhum, porque eu sei o quanto Deus fala com você em relação a isso, né? Então, às vezes que você fala, assim, de repente você fala, não, vamos fazer isso. Eu falo, meu Deus, assim, por mim, assim, eu fico, meu Deus do céu, que loucura. Mas eu sei que é Deus direcionando. Porque se não falar com alguém, né? Se não falar com você, vai ser com quem, né? Se você está na frente, né? Sim. Então, eu acredito muito no propósito de Deus. E cada pessoa que chega, igual esse mês foi bem corrido, né? Para nós, Para literalmente. nós, porque a gente teve bastante atendimento, a gente conheceu membros novos de perto, bate-papo particular ali com eles mesmos, né? Para conhecer mesmo a família, para conhecer cada um. E a gente entendeu que cada um deles foi para agregar no propósito mesmo, que Deus já colocou lá no começo, para você lá, anos atrás. E se nós colocarmos isso na mesa, cada característica de família que chega são resposta de nossas orações. Já é o que a gente pediu, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje como igreja é literalmente algo extraordinário. Sim. Construímos nada para nós, mas para o reino. E eu tenho certeza que isso aqui é só o começo. Nós acabamos de sair de uma reunião que o assunto foi algo fora da nossa realidade, mas acreditando literalmente no que Deus já nos mostrou. Estamos nos movendo diante disso. E o que eu entendo é assim, é que a nossa família está crescendo, Deus tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. Sim. Nos mínimos detalhes. E a única coisa que eu tenho a expressar de verdade, já no início disso daqui, não tem como a gente chegar em lugares altos, sozinho. E se nós chegamos até aqui, é porque tu foi paciente, confiou em Deus. Sim. E no que Deus está nos conduzindo. E eu tenho certeza que isso aqui é só o começo para nós. Nós iremos desfrutar de uma forma sobrenatural e o reino do céu será povoado, porque nós entendemos o nosso chamado. E aceitamos, né? No começo, assim, eu lembro que assim que você teve esse chamado de Deus, lá em 2014, que você comentou, você falou, não imaginava que seria uma igreja nossa, assim, nós iríamos iniciar esse projeto, né? Não vou falar que é uma igreja nossa, que é uma igreja da família, né? Mas que nós iríamos iniciar esse projeto. Só que depois, hoje eu vejo, foi toda uma preparação do Senhor e tudo foi, Deus ia confirmando. Tudo Deus ia confirmando. Então eu acredito e confio muito no que Deus tem para a igreja família, tem para nós, assim, no direcionamento, no cuidado, né? E cada pessoa que chega aqui, a minha oração é essa, que eles entendam isso, que eles aceitem tá igual você, assim, pisando antes de ver o chão, né? Então, eu acredito que as pessoas que vêm, porque quando você fala, assim, dessas coisas que Deus te mostra, e até que mostra para outras pessoas também, sim, as pessoas acreditam e confiam que Deus vai fazer, né? Eu vejo que nossa família, que nossa igreja, ela é muito assim, ela é uma família de fé, uma igreja de fé, que acredita naquilo que Deus tem para nós aqui, né? Acredita no reino que nós, né, estamos caminhando para poder edificar o reino aqui nesse bairro, nessa cidade. Deus nos chamou para cá, né? A gente tentou sair de São Bernardo, né? Nós hoje não moramos em São Bernardo, mas a gente vive aqui em São Bernardo, passa mais tempo em São Bernardo. Então, eu acredito que Deus chamou aqui, né? Nós aqui para São Bernardo, para algo aqui extraordinário dele, né? Para vocês entenderem um pouquinho, nós moramos em outro município, passamos por dois municípios para chegar até São Bernardo,
moramos na cidade de Mauá e passa por Santo André para chegar em São Bernardo. Todos Todos os os dias. dias. Eu faço essa rotina 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Vou e Vem de volto, manhã. porque nós estamos envolvidos na obra. E cada dia que passa, meu coração arde por tudo aquilo que Deus colocou dentro da gente. Não tem sido fácil, claro, não tem sido fácil, mas existe uma chama que está acesa aqui dentro e mantém tudo isso ativo. A cada dificuldade que passa, que nós enfrentamos, eu até tento pensar se eu tivesse uma outra vida, mas quando eu lembro, tento ousar esse pensamento, algo acende aqui dentro e tudo muda. E essa chama também arde em você, irmão? Sim, essa semana passada, né? Eu tava bem cansada, assim, eu falando, Senhor, meu Deus do céu, é tanta demanda, que não sei o que, é muita coisa na igreja. Só que na mesma hora eu falo assim, mas eu não quero deixar de participar, eu não quero não estar lá. E na mesma hora, assim, eu já sinto, assim, um renovo do Senhor, sabe? Uma força, porque é gostoso, é prazeroso. Você tá vivendo aquilo que Deus te chamou, é prazeroso, não é uma coisa que... o corpo cansa, mas aí quando você lembra por que você está cansado, passa, né? Deus Não tem é? nos conectado por causa desse projeto com pessoas especiais, Muito. grandes homens, Sim. grandes mulheres, pessoas mesmo, Famílias abençoadas famílias mesmo. literalmente abençoadas. Tem pessoas chegando aqui nessa igreja, aqui na Igreja de Família, literalmente desacreditada por causa de crises, abusos ministeriais, já não acreditava em Deus, famílias que já estavam cansadas da religião, achando que essa era uma verdade, a igreja era isso, mas depois que teve o contato com a nossa vida, que é a nossa igreja, com a nossa vida, a vida com a igreja, acendeu algo, A chama de novo, né? acendeu a chama. E cada dia que passa, chegam pessoas e estão testemunhando quantas coisas Deus tem feito por eles. E são pessoas que gostavam de estar vivendo aquilo que Deus tem para eles, só que por frustração... Na vocação e tudo. Por frustração acabou saindo, tudo. E aí parece que acende de novo. Eles falam, não, acendeu alguma coisa de novo e dá para você ver no rosto, né? É Semblante engraçado o muda. semblante. Você vê a pessoa no primeiro dia que vem conversar, não, a gente está procurando uma igreja e tal. Aí começa a vir, depois você já vê, é outro semblante na pessoa, né? A gente vê que é a chama de Deus mesmo que está dentro Tem dele. pastores experientes que estão vindo para a igreja, estavam parados literalmente no ministério, e chegam aqui e já dão outro feedback, falam, eu estava parado, morto, já não acreditava mais, só que agora tudo mudou, parece que algo acendeu em nós. E com esses relatos, pessoas sendo transformadas ao decorrer do tempo que nós vamos compartilhar com esses pastores também, bater esse papo, amor, e deixar que eles contem um pouquinho da experiência deles. Sim. Pessoas que chegaram aqui depressivas, outras, na verdade, outras pessoas nem chegaram aqui. Nós é que chegamos até eles como coluna, como remédio, liberando palavra, Deus restaurou e Deus tem trago vida para muita gente. Aí a gente vê tantos relatos e tantas experiências, tantas transformações, e como que a gente para? Não nem consegue, né? Mesmo que tenta parar. Eu acho que não consegue. Eu falo por mim, porque não é uma coisa que eu queria, não é uma coisa que nunca imaginei. E às vezes o cansaço do corpo pede para mim parar, mas aí eu lembro do propósito, eu lembro quem me chamou, eu lembro porque eu tô. Parece que acende de novo, dá vontade de novo, continua, não para, não dá vontade de parar. Isso é uma verdade. Os nossos filhos estão envolvidos, Sim. o Benício já está nessa atividade toda, está vindo aí com todo vapor. E se tu quer experimentar, procura saber quem somos, como nós nascemos, porque na internet também tem um pouquinho da nossa história, como é que tudo começou. E eu tenho certeza que se nós estamos vivendo esse tempo extraordinário, com você não será diferente de forma alguma. Ainda tem esperança, gente. Sim. Se nós estamos vivendo o extraordinário, nós não programamos. Tudo que nós estamos vivendo aqui não é intencional, mas é tudo debaixo do propósito. Se nós estamos vivendo, eu tenho certeza que isso aqui não vai ser limitado a nós. E eu tenho certeza que pessoas também serão impactadas. Hoje a sua família, você falou assim que estava com medo de seus pais se perderem, sua irmã, e aí? Estão na igreja hoje? Estão servindo, não largam. Né? Tem 6 anos que eu perdi minha mãe, mas minha mãe foi para a glória, assim,
adorando a Deus, fazendo o hospital inteiro adorar a Deus, fazer culto no hospital. E meu pai firme e forte, minha irmã, meu cunhado, o Júnior. Ateu. É, Vocês vão ver ele aqui daqui uns dias, viu? Ateu, mas Ele era ateu, tem uma cabeça dessa. Desculpa, aí não é pra isso aqui, mas vai. ele, tipo, era muito desacreditado de igreja, não acreditava, achava que tudo era farsa e hoje tá aí servindo. Servindo a igreja, servindo a igreja. Assim, que não quer sair, não quer parar. Gente, minha tia, né? É prazeroso. Pra você ver, a família que a Fernanda estava envolvida, a família dela é bem problemática, sabe? Sabe aquelas que dá a minha. trabalho? A dela. Então, ela tinha, eu costumo dizer que a sua tia era à toa, né? Ela era católica, Ateu, né? Mas... feminino, então fica como à à toa. À toa. Então, depois que começou a ter relacionamento com a igreja, através de nós, hoje serve a igreja, não está aqui com a gente, está em outra igreja, mas está servindo. Deus tem feito coisas extraordinárias através da vida dela e não tem como parar. Desculpa aí. Se alguém cria expectativa, se alguém acha que não dá para continuar, mesmo com essa vida louca que a gente vive, não dá não, porque a experiência com as pessoas e com o que a gente estamos vivendo com o reino não tem como parar. E outra coisa, fala um pouquinho, deixa eu falar outra coisa para vocês. Deus nos prometeu as nações. A primeira pessoa de lá de casa, sair das nações, pregar fora também do Brasil, foi a Fernanda. E fala um pouquinho da experiência que você teve lá, meu amor. Eu vou falar um pouquinho antes. Eu lembro que no final do ano passado, minha oração para Deus é que em 2024, eu queria viver o que Ele tinha para mim. Eu nunca tinha pregado. Eu já falei, eu não gosto não, aqui você da não frente. tinha pregado, você já aqui, tinha? Não tinha pregado aqui não, eu sempre fugia. O boss falava, não, ó, você vai pregar tal dia, eu fugia. Não tinha pregado ainda. Assim, púlpito aqui, né? No hotel você não pregou? Não preguei, fugi todas as vezes, não preguei. Só que aí em 2023, pro final de 2024, a minha oração era isso, Senhor, que eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E aí 2024 começou, eu já comecei a sentir que estava mesmo fluindo tudo, mas mesmo assim ainda não preguei, não queria pregar. E aí o nosso apóstolo, né, que nos dá cobertura, né, ele falou, ó, vai ter uma conferência de mulheres na Argentina e eu quero que você vá. Falei, ok, eu vou, conferência já deve estar tudo programado, né? Então vai ter pregadora, eu vou lá para poder acessar uma nação e vou ser ministrada. Amém. Aí o boss falou para mim depois, quando estava faltando mais ou menos um mês, né? Um mês e meio, mas ele falou assim, ó, prepara uma palavra. Eu falei, eu não vou aceitar, ele não vai me dar, mas você acha que vai ter? E aí, uns 15 dias antes, o apóstolo Avilés falou, Fernando, ó, eu vou te dar, vai ter um dia lá que você que vai ministrar na igreja, vai ser você e depois a Márcia, que é a esposa dele, a apóstola Márcia. Aí eu, ai meu Deus, e agora? Só que o Senhor já tinha falado, através do Boaz, já tinha falado, né? E aí eu já tinha meio que preparado, mas assim, meu coração ficou. E aí quando eu fui para a Argentina, ministrei lá um dia, assim, o coração saindo pela boca, mas assim, o Senhor conduziu maravilhosamente assim, eu deixei o Senhor fluir mesmo, e foi muito bom. Para mim foi um desafio e me encorajou a muitas outras coisas, né? Foi um divisor de águas, né? Sim. O apóstolo Vitor Avilés e a apóstola Márcia têm sido um presente de Deus para nós. Estamos experimentando um cuidado pastoral precioso, precioso. E para nós tem mudado tudo para nós, né? Eles indiretamente, sem saber, eles acabam nos desafiando, né, a aceitar, sim, níveis maiores, assim, que nós já poderíamos ter acessado, mas que talvez a gente não enxergou, né? E pelo menos para mim, assim, essa viagem para a Argentina foi assim foi isso. Para mim pode ser que eu já era para mim ter pregado aqui, ministrado na igreja, tudo assim, mas lá foi diferente. Eu acessei um novo nível mesmo. Com tradutor e tudo, né? Foi com tradutor e tudo aí, ó. Então, foi bem diferente para mim, assim, mas foi muito gratificante. Que Jesus nos guarde, que Jesus nos proteja, para que essa obra continue e que nada seja frustrado. Nós possamos estar sempre debaixo da vontade dele mesmo, do propósito dele, atentos à voz dele, né? Muitas experiências nós vivemos, estamos vivendo. Cada dia que passa é um milagre de cada dia, né, irmão? Sim. Cada dia. Um milagre de cada dia. Gente, só nós em casa sabemos que cada dia que passa
é um milagre por dia, literalmente. Sim. Literalmente, em todos os aspectos. Mas eu glorifico a Deus que Deus me deu a Fernanda, que tem hoje, entende a vocação, o chamado e o tempo que nós estamos vivendo. Isso aqui é só começo para nós e nós iremos viver outros muitos milagres para a glória de Deus. Se você quer saber o que nós vamos viver, fica perto, se aproxima, se relaciona e faça parte disso, porque será poderoso e extraordinário. E se você pudesse dar um conselho para essas mulheres que também têm essa vocação, têm esse chamado ministerial de liderança, qual seria o conselho que você daria para elas? Mergulha em Deus. Eu assim, mergulha na palavra, mergulha na oração, porque o Senhor fala com a gente e muitas vezes a gente não entende, não escuta ou finge não escutar porque não é o que a gente queira, né? Mas se você está ali na palavra, é a palavra de Deus mesmo, a Bíblia ali, ó, diariamente, você vai começar a entender aquilo que o Senhor tem para você e vai te encorajar a viver aquilo que Ele tem mesmo para você. Nós enfrentamos crise hoje? Muitas. Muitas? Uhum. Já vivemos muitas crises? Hoje nós estávamos contabilizando, né? O tempo que nós, a cada crise Sim, que passa e o tempo que nós estávamos em determinadas crises. Hoje, né? Literalmente hoje. Hoje. Durante o Hoje dia. à tarde foi E essa se conversa. tivesse que escolher essa vida ou uma outra vida, outro estilo de vida, qual que você escolheria? Não, continuaria aqui. Quando a gente vê, é muito assim, ver o resultado de estar vivendo debaixo da vontade de Deus, você não quer ver outra coisa, né? Então, diante das nossas lutas e das nossas dificuldades. É o mesmo caminho. Mesmo caminho. Mesmo caminho. Isso é prazeroso. Obrigado por ser quem você é. Que Deus te dê graça, paciência e força, porque esse aqui é só o começo e nós iremos decolar para a glória de Deus. Sim. Gente, obrigado por tudo, obrigado por ter ficado até aqui e fica por dentro de todas as nossas programações. Esse aqui é o primeiro de muitos bate-papo junto com a Fernanda. Daqui uns dias nós estaremos junto com a família. Quem sabe o Benício vai estar presente, quem sabe não, vai estar presente no nosso colo. O Bernardo, o Ben também, para a gente bater um papo, compartilhar a experiência. E eu tenho certeza que será transformador, vai te motivar. E eu tenho certeza que você também será tocado por essa presença que a gente tem vivido e experimentado. Acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, igrejafamilia.fc, no YouTube, Igreja Família SBC. Deus abençoe, beijo no coração e até a próxima. Tchau.